Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Você e Seu Negócio. E eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, que é da ONG Viver, a Cidinha e a Doriane, que é a fundadora da ONG. Eu já visitei elas lá na ONG, vi que o trabalho é sensacional, tocou no meu coração. Eu falei, não, elas precisam lá contar essa história para todo mundo e de alguma forma a gente tem que eternizar isso, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Cidinha, por gentileza, se apresente para quem está nos assistindo. Olá, Cleiton, eu que agradeço, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da organização Viver. Eu estou lá como voluntária já para completar 11 anos, então assim, é um trabalho voluntário que engrandece muito, né? É muito bom a gente ajudar, fazer o bem para aquelas pessoas que precisam de nós, né? Que precisam da nossa ajuda. E estou muito feliz, né, de estar lá, até porque fui convidada pela Doriane, que é a fundadora da organização. Doriane, muito obrigado por estar aqui. Estar na sua presença é muito gratificante. Por gentileza, se apresente. Então, eu que agradeço, né? Realmente é um prazer estar aqui e falar de algo que, assim, que a gente recebeu de Deus uma missão, sim, que eu falo que é uma missão gloriosa, né? Que é essa de a gente estar à frente, né? De uma instituição que, assim, que eu falo que a gente tem que dar toda a glória para Ele, né? Porque nós fomos, na verdade, somente um instrumento nas mãos de Deus, né? Para trazer existência a nossa casinha do amor que eu falo, né? E Doriane, vamos começar contando o objetivo da ONG Viver. Para quem não, né, conheceu lá ainda, qual é o objetivo principal? Então, o objetivo principal é acolher, né, as crianças e adolescentes até de 0 a 19 anos e suas famílias, né? E preparar aquele cantinho realmente a hora quando eles vêm, né, para fazer o tratamento. A maioria é de fora, né, de outro município. Então, quando eles chegam, eles têm aquela casinha à disposição deles, né, que é onde nós servimos as refeições, né, no período que eles estão fazendo o tratamento, estão fazendo a quimioterapia, ou vem para consulta, ou radioterapia. E daí foi um cantinho realmente preparado assim com muito amor, né? Eu falo que em todas as coisas, né, tudo aquilo que a gente faz, não importa o que você faça, né? Desde que você faça aquilo com amor, é uma coisa que multiplica, que prospera, né? E assim tem acontecido lá na ONG Viver, né? É um cantinho realmente que a gente vê que as crianças, inclusive as crianças, eles amam aquele lugar. Eles chegam lá e eles não querem ir embora. É uma Sabe? acolhida maravilhosa. Então, Né? é isso daí que faz com que a gente veja que realmente nós alcançamos o objetivo, a nossa missão está sendo realizada com sucesso, vamos dizer assim, né? Legal. Então a ONG Viver basicamente foi criada para acolher essas famílias, né? Vocês estão muito próximos ao hospital, né? Vocês estão aqui na cidade de Londrina. Então as famílias vêm de toda a região para um tratamento de câncer de crianças de 0 a 19 anos. Sim. E durante os exames, inclusive tem gente que precisa dormir, vocês conseguem inclusive hospedar as pessoas lá. Vocês dão alimento, né? Brinquedos, enfim. Mas Doriane, no começo você contou para mim que, né, nasceu isso por um acaso, um chamado de Deus. Exatamente. Como é que começou a ONG Viver, Doriane? Então, a ONG Viver, vai fazer agora esse ano, o ano que vem, nem sei, eu já perdi as contas, né? Vai para 26 anos, né, que eu faço esse trabalho voluntário. E aí eu sou professora aposentada e tenho uma família linda, porque eu preciso falar da minha família, porque quando Deus me deu essa missão, Ele deu para toda a minha família. Então todos eles estão envolvidos
nesse trabalho, nessa missão, né? E então eu aposentei e eu resolvi que eu não gostaria de continuar trabalhando. O pessoal gostaria que eu continuasse, né? Mas eu pedi que eu ia ficar um tempo dedicado à família ou a algum trabalho voluntário. E por 2 anos eu fiz um trabalho voluntário lá no Muzelon, que é aquelas casas abrigo, né? Mas sabe quando você está fazendo uma coisa que você acha que não é aquilo que Deus tem para você? Aí eu fiz um combinado com Jesus. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, o Senhor me leva onde, se for esse o trabalho que o Senhor tem para mim, então eu peço que o Senhor confirme. Se não, daí o Senhor me leva onde o Senhor achar que eu posso ser útil, né, para a sua obra. E eu fui ali, sempre estava conversando com ele, e tudo que eu vou fazer, eu consulto a Bíblia. Então, sempre todas as decisões que eu vou tomar na minha vida, sempre é através da palavra de Deus, né? E aí eu sempre estava lendo, e daí quando foi uma tarde, eu fui convidada por uma amiga para ir para fazer um trabalho voluntário lá no Hospital do Câncer. Eles recolhiam as crianças uma vez por semana, na terça-feira de manhã, das 8 às 11 da manhã, numa salinha que tinha lá dentro do hospital, e ali faziam recreação, serviam um lanchinho para eles, né? E aí 11 horas as crianças tinham que ficar junto ali com os adultos, aguardando para fazer a consulta ou a quimioterapia. E ela me convidou, né, para isso. Daí ela falou, você leva muito jeito com criança, né? Daí eu falei, eu fazer um trabalho voluntário com criança, com câncer, não, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não vou, ver uma criança assim, eu acho que é muito difícil para mim, eu não vou poder suportar, não. Você pode me pedir o que você quiser para eu te ajudar. Eu preparo material de recreação, faço, quando tiver festa, eu faço bolo, faço o que você precisar, enfim. Daí ela falou, então que pena, você leva tanto jeito com criança. Eu falei, não, mas eu não tenho coragem. Daí, tá bom. Passou um tempo e eu esqueci daquela conversa. E quando foi uma tarde, eu estava sentada na minha mesa, assim, na sala. Era uma quinta-feira à tarde, eu nunca vou esquecer. E eu estava com a Bíblia aberta, estava consultando ali, conversando com Deus, né? E tocou meu telefone. Aí eu atendi o telefone, era uma pessoa que me conhecia na igreja, e daí ela falou assim, olha, eu tomei a liberdade de pegar o teu telefone lá na secretaria da igreja, porque faz uma semana que Jesus está me incomodando para te dar um recado. Daí eu falei, por favor, se pode me dar esse recado. Daí ela falou, olha, Jesus manda te dizer que Ele está te preparando para uma grande obra. E que não é para você ter medo, para você ir em frente e fazer a obra. Porque nessa obra, junto com você, Ele vai mandar pessoas habilitadas, voluntários, pessoas para todas as funções que forem necessárias. E o que eu estou falando não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. E o endereço dessa palavra é 1 Crônicas 28, 20, 21. A hora que eu olhei para a Bíblia aberta, eu tinha acabado de ler aqueles 2 versículos. Então, não tem como você não falar que essa é uma missão divina mesmo, né? E aí eu fiquei assim, muito emocionada, e
Mas eu nem imaginava que seria lá no Hospital do Câncer. E aí passou um tempo, quando foi no outro dia, essa menina, essa amiga minha lá do hospital, que fazia o trabalho voluntário, me ligou e falou: escuta, será que você poderia trazer um bolo na festinha que nós vamos fazer para as crianças, na terça-feira? Eu falei: claro que eu posso, mas aonde que eu deixo esse bolo? Daí ela falou: pode deixar na portaria lá do hospital que eles me entregam. Então, tá bom. Daí eu fui para levar o bolo na terça-feira, isso foi em outubro de 97. E aí eu fui, cheguei lá aquele dia eu estava sentindo alguma coisa diferente, né? Então, Eu tô arrepiado. Nossa, que história. E aí quando eu cheguei lá, eu entreguei o bolo pro rapaz da portaria, ele falou: não, eu não posso levar lá, você leva. Eu não posso deixar a portaria. Eu falei: não pode entrar aí, de jeito nenhum. Ele falou: não, hoje pode. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí o meu coração batia aqui, né? Eu falei: e daí eu fui falando com Jesus, né? Aí eu subi 2 lances de escada, ele me orientou onde que era no anfiteatro lá do hospital. E eu subi os 2 lances de escada, assim, eu tremi, não sei como aquele bolo não caiu da minha mão. E aí, a hora que eu entrei naquele salão, assim, que eu vi todas aquelas crianças, realmente é uma coisa assim que a gente, quando Deus nos dá uma missão, realmente a gente não vê nada que possa impedir, né? Eu não vi se aquelas crianças estavam na cadeira de roda, se estavam carequinhas, se estavam... como que elas estavam, sabe? Eu simplesmente amei aquelas crianças e eu coloquei o bolo na mesa e fui imediatamente brincar com essas crianças. E ali, assim, da mesma forma que eu amei elas me amaram também. E ali eu comecei a me envolver e aí terminou a festa e nós fomos juntar todas as coisas que tinham sobrado para levar naquela salinha onde eles acolhiam as crianças. E daí ela até comentou comigo: nossa, mas eu estou tão feliz de ver que você veio e está vendo como que é possível e tal. Daí eu falei: realmente é isso mesmo, né? E a gente estava descendo as escadas para deixar as coisas lá. E aí a assistente social do hospital estava subindo e nos parou na escada e falou: escuta, você sabe de alguém que possa vir fazer um trabalho voluntário no quarto com as crianças? Porque naquele tempo ainda não tinha pediatria no hospital, não tinha UTI pediátrico, não tinha nada, só tinha 3 quartos que eram destinados para acolher as crianças que faziam tratamento de câncer. E aí o meu coração começou a bater aqui. E eu falei: eu acho que... Daí eu falei: eu posso. Aí a hora que eu falei: eu posso, ela falou: claro que você pode. Vem aqui na quinta-feira que eu vou te fazer um crachá, te dar as orientações e você sobe na próxima terça-feira. E você sabe que a minha amiga falou: mas é tão difícil, eu não consigo fazer isso. Daí eu falei: não, eu vou tentar sim. E aí eu fui, e daí na próxima terça-feira eu estava lá. E realmente, assim, eu fui preparada para isso, né? Eu falo assim que eu não tinha capacidade nenhuma. Então daí que a gente vê que realmente a capacidade vem de Deus. Quando Ele te dá, Ele te prepara e Ele é assim. Eu vivi todos esses anos, eu tenho vivido assim coisas extraordinárias.
tenho vivido realmente o sobrenatural de Deus, porque eu não consegui nem ver uma criança com câncer. E todo esse tempo, assim, eu lembro que a primeira criança que eu fui naquele dia, naquela terça-feira, era uma menina que tinha um problema de pele, ela tinha, eu não lembro o nome daquela, ela fazia cirurgias, era a pele assim, era como de macaco, não é esse o nome da, Sim, sim. mas eu não lembro não. E quando eu entrei, e eu levei um monte de material, não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que eu ia encontrar lá, mas eu levei um monte de material, livro de histórias, que eu gosto muito de contar história, e algumas coisas assim. E a hora que eu entrei no quarto, a mãe levantou o lençol e me mostrou como essa menina estava. E aquilo não me abalou. Não me abalou porque eu estava realmente preparada por Deus para aquilo, né? E então aquilo para mim parecia uma coisa normal. E eu não fiquei perguntando o que tinha causado isso, como que era, eu simplesmente comecei a brincar com a criança e assim, foi uma coisa muito, muito divina, eu não falo, porque aí eu levei o material, justamente era o que a criança gostava. Daí a mãe falou assim, incrível, como pode? É justamente isso, que eram uns livrinhos de história e tinha algumas pinturas para fazer. Nossa, ela ficou assim encantada. E aí eu saí de lá aquele dia, era mais de 5h30 da tarde, era para ficar das 2 às 5, mas era quase 6 horas e eles não queriam que eu saísse de lá, né? Porque eu falo que não era eu, mas era aquele que é o maior contador de história do universo, né? E então, assim, daí ali começou então o meu trabalho voluntário e ali começou então a ser desenhado a história da ONG, né? Nossa, gente, que história linda. Tudo começou com um propósito, né, divino. E olha aí, 26 anos já se passaram, hein? Parabéns. 26 anos. E Cidinha, quantas crianças são atendidas atualmente lá? Hoje nós estamos com 273 crianças, né? Nessa faixa etária de 0 a 19 anos. E as 273 estão combatendo câncer ou ali tem familiares envolvidos? Não, são crianças, esse número é exatamente de crianças e adolescentes, né? E tem crianças ali e adolescentes que estão em várias faixas do tratamento, né? Então tem aqueles que frequentam a casa semanalmente, porque o tratamento ele está mais intensivo. Outros que já vão mais para um acompanhamento, não receberam alta ainda, né? Então, assim, são várias fases e eles vão frequentando a casa aí semanalmente, mensalmente, outros uma vez por ano. Então, são vários casos. 273 são bastante, Isso, né? aí. Esse é a quantidade atual, né? Isso. Mas por ano, você sabe quantas crianças que passam lá no total? Uma média, né? Fica um pouco complicado porque, assim, ao mesmo tempo que saem crianças, que a gente perde crianças, entra também. Então, normalmente fica aí, não distancia muito desse número, né? Então, seria meio que aí pegar e multiplicar. Né? E a capacidade de vocês de atendimento? Olha, tem mais capacidade de atender mais crianças ou vocês já estão... Nós não dizemos não a ninguém. Então, toda família que chega e procura casa, nós atendemos. Hoje, as nossas instalações, elas estão pequenas, né, para o número de crianças e famílias que a gente recebe. Porque cada criança, são 273 crianças, mas cada uma delas tem um acompanhante, que é a mãe, né? A mãe sempre acompanha. E às vezes acontece também, né, Dorian, até do avô, a avó quererem ir na casa para conhecer, né, saber onde aquela criança fica enquanto aguarda o tratamento. E nós temos já um projeto de ampliação da nossa casa, vamos aí ficar
pelo projeto nós vamos atingir 1.000 metros quadrados de construção, justamente para atender melhor essas famílias que passam por lá hoje. Então, nós queremos oferecer mais serviços, mas principalmente melhorar a qualidade do que a gente oferece hoje. A gente se aperta, né? Na hora do almoço, alguém levanta, vem outro e senta, mas não temos essa política de não dizer não a nenhuma família que nos procura. Nossa, parabéns. E Doriana, nesse processo todo, várias pessoas ajudaram vocês, com certeza. Mas teve alguma ou algumas que você quer destacar, contar alguma parte dessa história de quão importante foi essa pessoa? Se não quiser falar nome, mas você pode contar a história. Assim, você diz assim com relação à ajuda como trabalho voluntário, ajuda... Tudo. Que fez vocês chegarem nesse nível, nesse patamar que vocês estão hoje. Então, como eu disse, né, quando eu recebi o recado lá do alto, né, o segundo versículo é que ele mandaria também pessoas, quer dizer, traduzindo agora para a nossa linguagem de hoje, né, pessoas da comunidade, pessoas voluntárias para todas as funções, assim, e que tinha habilidade, que tinha, enfim. E nesse processo todo, a gente recebeu muita ajuda, assim, principalmente da comunidade aqui de Londrina, né? E junto comigo, naquele processo, eu fiquei por uns 2 ou 3 anos, não lembro bem, fazendo esse trabalho com as crianças lá nos quartos. E junto comigo, daí, apareceu a Rosane Rotondo, né? Que é assim, ela junto comigo, né? Ela e o Érico foram 2 pessoas, e o Carlos, aliás, foram 3 pessoas que junto comigo, daí surgiu, né? Foram os fundadores da ONG junto comigo. E então, eu gostaria de contar por que nós resolvemos, então, fundar essa instituição. Porque quando a Rosane passou a fazer o trabalho voluntário comigo, ela ia toda terça-feira de manhã, naquela sala onde a gente recebia as crianças, e daí ele fazia recreação também. Ela era toda jeitosinha também, junto com as crianças, tanto ela quanto o Érico e o Carlos, né? E aí uma dessas manhãs nós fechamos a salinha e as crianças daí foram todas ali aguardar naquele espaço onde eles estavam esperando para ser atendidos depois, né? E aí, quando nós passamos ali no meio, tinha uma das crianças que estava lá na sala e estava ali aguardando depois, e ela estava com a mão na barriga. E aí nós perguntamos, daí eu fui perto dele e perguntei, falei, o que você tem? Está doendo a sua barriga? Então, eu estou com dor de barriga, tia. Daí a Rosane olhou para mim e falou assim, eu acho que essa criança está com fome. Daí eu falei, realmente, eu acho que é isso daí. Então, para contar a história, assim, da família desse menino, ele era o filho mais velho, e ele tinha, naquela época, ele tinha o quê? Uns 6 para 7 anos. A mãe estava grávida e tinha mais 3, ela tinha mais 3 filhos, fora o que ela daí estava gestante, né? E aí essas crianças, os 3 que ela tinha em casa, todos os 3 tinham síndrome de Down. Inclusive, ela tinha
um casal de gêmeos, que também tinha síndrome de Down. E aí a Rosane falou assim, fica aqui com eles que eu vou lá buscar uma comida para ele. Aí eu fiquei com eles, ela veio, trouxe, nós entregamos assim 2 marmitinhas e ele comeu tudo. Daí ele olhou para mim e falou assim, ai tia, passou minha dor de barriga. Então, aí aquele dia eu cheguei em casa e aí eu não conseguia dormir. Eu já sabia, assim, porque nesse meio de tempo que a gente viveu, assim, fazendo esse trabalho voluntário, eu via quanta necessidade tinha naquelas famílias, porque a maioria vinha de fora, como eu falei, né? E aí muitos não tinham como comprar uma alimentação, outros, então, às vezes o transporte, tinha uns que vêm lá a 450 quilômetros aqui de Londrina, saíam de casa 2 da madrugada para chegar aqui às 7, 7h30, 8 horas, um transporte assim que a gente não tem nem condições de falar como era terrível, né? Sem condições nenhuma de transportar uma criança que está fazendo um tratamento de câncer, não tinha as mínimas condições ali, dignidade nenhuma, né? E aí a gente, nesse meio de tempo, eu vi a necessidade assim, de comprar, às vezes a criança precisava de um remédio que não tinha como, o SUS demorava muito até a hora de chegar essa medicação e a criança vinha a óbito. Então eu entrava em desespero, sabe? Aí eu corria para o meu refúgio, falava, e conversava mesmo, e falava assim, Jesus, o Senhor tem que me ajudar agora, porque senão aquela criança não vai suportar. E o meu marido é voluntário, por isso que eu falo que toda a família, né, foi chamada. Então, o meu marido é voluntário também na Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, e eles que administram, então, o recurso que vai ajudando as instituições, ou às vezes alguma pessoa em particular. E aí ele me via assim, naquele desespero dele, falava, o que está acontecendo? Eu falei, olha, estão precisando de tal e tal medicamento, e até chegar, então a criança não vai aguentar. Então me pede para o hospital me mandar o pedido, daí eu me entregava para eles, daí no nome do hospital, então eles compravam e daí me entregavam o medicamento que eu entregava no hospital. Só que daí tinha que ser pelo hospital, porque a gente não tinha uma instituição formalizada, nada, né? Também as crianças precisavam muito de catéter. E naquele tempo eu lembro que era muito caro o catéter. A gente era em torno de R$1.300 e aquele tempo, né, muito tempo atrás, pra gente era bem pesado. Imagine para as crianças. Ainda é caro. Ainda é muito caro, né? Mas graças a Deus que está sendo suprido, né, essa parte. E aí aí eu corria lá para a associação, ou então algum amigo, as pessoas que conheciam o meu trabalho lá, então eles me ajudavam. Mas aí a gente precisava, por exemplo, dar um recibo, ou precisava da nota fiscal, a gente não podia fazer isso porque não tinha nada formalizado, né? E aí, mas sempre assim acontecia que a gente conseguia, né? Eu falava que a ajuda vinha lá do alto, sabe? E aí, voltando lá na história, porque assim são muitas histórias, eu acabo me perdendo, só você me corrija.
E aí quando aconteceu isso, que essa criança estava com fome, eu cheguei em casa aquela noite, eu não consegui dormir. E aí eu conversei com ele, e mais uma vez, sabe? Mais uma vez eu falei assim, Senhor, o Senhor me dá uma palavra, né? 2 vezes aconteceu isso comigo. E a outra eu nem vou contar porque é uma outra história, um outro projeto que ele me levantou para levantar também, que foi lá no HU. Daí eu pedi uma palavra e eu abri a Bíblia. Eu geralmente não fazia isso, eu sempre pedia que ele me falasse, né, me desse uma palavra, me indicasse algum texto, né? E eu abri em Mateus 25 e eu li justamente aquela frase, aquele texto que Jesus fala assim: estive com fome e me deste de comer, estive doente e fosse me visitar. Então, não tem como você duvidar que isso daí, que é o que você tinha que fazer, né? Qual o caminho que você tinha que tomar. E aí eu convidei a Rosane, o Érico e o Carlos, fizemos uma reunião na minha casa, e daí resolvemos então que a gente tinha que fundar uma associação, uma ONG, não sabia o que. Chamado, Sabia que tinha que ser alguma coisa para acolher aquelas famílias, cuidar daquelas crianças, porque não tinha mais condições de a gente ver eles passando por tudo aquilo, né, daquela forma. E aí a primeira coisa que nós fomos ver, vamos fazer vamos colocar um nome, mas não tinha nada. Vamos colocar um nome que fala, eu falei, vou colocar um nome que fala de vida, de esperança, principalmente de vida, né? E daí não sei como que foi lá, não lembro como que foi, que saiu a palavra viver. E daí a gente se olhou e viver, nossa, viver, mas viver é uma palavra, é muito bom. Então, daí resolvemos que a nossa, daí eu não sabia se é associação, vamos por ONG, né? Daí aquele tempo que começaram a despertar as ONGs, né? Daí vamos por Organização Viver. Tá. Daí aí eu chamei o meu filho, que não tinha ainda feito, ele não tinha feito vestibular na faculdade, mas ele já mexia com algumas coisas. Daí eu falei, Rodrigo, nós precisamos que você faça uma logomarca para nós. Daí demos as coordenadas lá para ele, e aí eu falei, ele fez 4 modelinhos lá para nós, e a nossa primeira logomarca então foi o arco-íris e o bonequinho estilizado com uma florzinha na mão e escrito viver assim, e foi uma logomarca assim que agradou todo mundo e que pegou. Só que daí nós tivemos que mudar, depois de um tempo. Quando foi esse dia? Depois de 15 anos. Depois de 15 anos. Teve daí, que mudar uma questão de... Que agora é a organização não governamental? Não, ficou a Organização Viver mesmo, mas nós mudamos a identidade porque a gente entendeu que já tínhamos ultrapassado aquela fase da infância, vamos dizer assim, da primeira infância, né? Então nós pensamos, não, nós amadurecemos e temos que mostrar isso através de uma nova identidade. E aí foi com o Rodrigo mesmo que nós sentamos e refizemos aí a nossa logo. Olha que legal, acompanhamento de marca, de identidade mesmo. Então, o meu filho, então, nessa época ele não tinha feito, depois ele fez a faculdade de design gráfico, né? E ele trabalhava numa agência de publicidade. E essa agência, eles nos acolheram, é a Nobre Propaganda, né? Então, no começo, eles deram todo o apoio, e o Rodrigo, como trabalhava lá, então,
todas as campanhas e tudo que precisava. Então era feito lá pela agência. É o chamado da família que É você o comentou. chamado da família. E aí, depois disso, né, então foram juntando. Daí foram muitas pessoas que junto conosco resolveram então que... Não tem como, né? Para abrir um negócio ou abrir uma organização, depende de pessoas, né? Você precisa dessa energia, você precisa desse apoio. Mas dinheiro é importante, é o que mantém muita coisa, né? Como são as fontes de renda da ONG? Como que as pessoas podem ajudar a melhorar essa? Então, durante todos esses anos, né, no início a Dorian realmente ela contou muito com os amigos, mas a organização ela foi se estruturando e ela foi ganhando parceiros, pessoas que começaram a nos ajudar pelo telemarketing. Então nós temos até hoje um telemarketing, que é um canal para que, né, as pessoas possam nos ajudar. Nós estruturamos um brechó, porque sempre a organização desde o começo, e eu digo que é por conta mesmo, né, de todo esse papel da Dorian, de toda essa vontade que ela teve e as pessoas que ela foi juntando, pessoas de muita credibilidade. Então sempre recebemos muitas doações e brinquedos, roupas usadas, seminovas, novas. E nós precisávamos organizar isso para que as mães pudessem levar a doação que nós recebíamos, mas aquilo que sobrava a gente tinha que transformar em recursos. Então estruturamos esse brechó e hoje mandamos todas as doações que nós recebemos para lá, inclusive alguns móveis também. Temos um grupo de voluntários que organiza tudo isso, tria, e as mães elas recebem um vale todos os meses, vão lá, retiram o que elas precisam e o restante fica para venda nesse local. E temos aí outros projetos e programas. Tem o programa Nota Paraná, né, do governo, que nós fazemos parte. Então também temos um grupo de voluntários que conquistam locais, né, no comércio. Nós deixamos a nossa urninha, as pessoas não colocam o CNPJ e doam essas notas para a organização Viver. Então estruturamos um setor também com a ajuda dos nossos parceiros, colocamos lá computadores, leitores, tudo para facilitar a leitura dessas notas, que também é uma ajuda que nós recebemos. Além disso, nós temos um grupo de voluntárias que são artesãs, que confeccionam alguns produtos que nós também colocamos à venda em bazares, né? Somos convidados, inclusive agora, né, Natal chegando, nós teremos um bazar, vamos participar do bazar na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que é também uma oportunidade das pessoas irem lá conhecer o nosso trabalho, o trabalho das nossas artesãs, né? Que também é uma fonte de renda para a nossa casa. E além disso nós temos os nossos eventos, as nossas campanhas, pizzada, feijoada, né? Aliás, a pizza é excelente, hein? Nós estamos acostumados com aquelas pizzas sem recheio, com uma massa fininha e não muito boa. E a de vocês é deliciosa. Deliciosa, bastante recheio. A massa é muito boa. E foi um trabalho de aprimoramento, de qualidade. A gente foi selecionando o queijo, então nós somos chatos, né, em relação a isso. Então tem que ser aquele queijo, aquela calabresa, justamente por conta disso, né? A gente também quer atender bem quem nos ajuda e nós queremos oferecer o melhor para eles também, assim como as nossas famílias, aos nossos parceiros, né, e colaboradores também. E o molho de tomate. E tem molho, o segredo da nossa pizza é um molho de tomate que é preparado pela nossa cozinheira, a Márcia. Tomate mesmo. Então a gente ganha os tomates do pessoal lá do Ceasa, né? E aí a Márcia prepara lá. Gente, eu quero saber quando é a próxima. E a cada quanto tempo que vocês fazem a pizza? Olha, nós fazemos 3 pizzadas no ano. E tem uma data meio certa já? Normalmente é no início do ano. A do meio a gente faz lá em Arapongas, que nós temos, né, muitas crianças que vêm de lá, e o pessoal de Arapongas assim nos apoia. Nossa, assim, é um apoio sensacional. É um braço da ONG, sim, né? sim. Se tivéssemos que ter uma filial, né, seria lá.
Mas, assim, é um pessoal que nos ajuda bastante, e aí teve um ano que nós tivemos essa ideia, sentamos com eles e levamos a pizzada para lá também. E a outra é mais para o final do ano, que nós fizemos agora um mês passado, né? Em outubro. Uma em outubro e uma ali por começo do ano, janeiro, fevereiro. E assim, e graças a Deus a gente vai aumentando a quantidade todos os anos e o pessoal, uma delícia, e o pessoal compra tranquilamente, né? E aí tem outras fontes de renda, tem também as tampinhas, né? Sim, aí nós fizemos um projeto, criamos um projeto que se chama Transformar é Viver, porque nós queríamos trabalhar com as crianças, inclusive essa questão do ambiente, né? De preservar o ambiente, de evitar também desperdícios, né? Então essa questão da reciclagem. E esse projeto, então, ele nos trouxe a arrecadação de tampinhas, os lacres de latinhas. Hoje já está crescendo, hoje a gente já está aceitando a latinha também. Bom a saber. latinha. A latinha, o lacre, tampa plástica. Isso. Qualquer tampa plástica. Qualquer. De margarina, manteiga, Qualquer tamanho, garrafa seja o que PET. for. Aí pode ser shampoo, pode ser água, refrigerante, o que mais? Eu digo que basta shampoo, não ser, tinha pensado de shampoo, hein? basta ser tampinha plástica, é só levar lá, que aí nós temos a parceria com uma recicladora, ela vende todo esse material e o recurso vai para a nossa casa. E a questão dessa renda, ela é o suficiente? Ou vocês ainda precisam de... Porque já tem o telemarketing que é a doação Então, pessoal, para vocês aí que acham chato essas ligações, tem um propósito muito bonito por detrás, né? Então, dê chance de pelo menos ouvir, entender, né, se isso vai ajudar ou não. E eu passei a guardar as tampinhas e os lacres, e é uma coisa tão simples de fazer, que qualquer um pode fazer e ajuda muita gente, né? Doação também, a gente tira de casa algo que não está mais em uso, mas tem muita utilidade para outras pessoas. E vocês dão cesta básica também, né? Leite, assim, para as famílias. Então, como a Doriana comentou, né, a medicação, nós oferecemos toda a medicação que a criança precisa, mesmo a fornecida pelo SUS, porque o que acontece? Até a mãe chegar no município dela, ir atrás de uma unidade de saúde, né, para pegar aquela medicação, às vezes ela não tem com quem deixar a criança, e levar a criança doente para o posto. Então, para evitar tudo isso, nós decidimos já, né, desde o princípio, a fornecer toda a medicação que a criança precisa para o tratamento. Além disso, tem prótese, órtese, né, que são mais os adolescentes que precisam de uma órtese ou prótese, a gente oferece. Se tivermos recursos, a gente compra imediatamente. Se não tivermos, nós vamos fazer uma campanha para adquirir. Aí, mensalmente, eles levam uma cesta básica e 24 litros de leite, né? E a suplementação que a criança precisar, nós oferecemos também. Então, assim, toda necessidade que eles nos levam, né, por conta do tratamento, a organização Viver, ela atende. E, graças a Deus, com a ajuda de diversos parceiros que nós temos. Você vê uma outra possibilidade de ajudar também, a gente sempre senta com um ou outro empresário e ali numa conversa ou outra surgem novas ideias e oportunidades de ajuda. Então, tem inclusive um parceiro nosso, o GPR Digital, que, assim, desde o início, né, quando nós nos conhecemos, a empresa já foi colaborando conosco, fazendo arrecadação de gêneros alimentícios para fortalecer, ali, incrementar a cesta básica de Natal. E depois, com o tempo, a gente foi conversando, aí a empresa decidiu criar um serviço do qual uma parte seria doada, do valor que entraria desse serviço, seria doado para a instituição. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Criam... Quem que é o proprietário da GPR? A GPR Digital é o Gilson Pérez. Gilson Pérez, parabéns para o Gilson. Então, né, ele criou esse serviço, foi também, eu digo que um chamado, né, uma vontade que ele tinha no coração de aumentar essa ajuda, de ajudar mais a instituição. E aí ele teve essa ideia, né, então toda a empresa que faz o contrato com ele para a instalação dessa portaria remota, a primeira parcela é da organização Viver.
Então isso começou agora este ano, nós já recebemos o primeiro cheque no valor de R$ 5.700. Sabemos que já tem mais 2 contratos aí, né? Até eu peço para ele, eu falo, não me diga o valor, deixa para ser surpresa, porque a emoção é grande demais. Quando eles foram entregar, né, Dorian, o primeiro cheque, foi uma tarde assim muito emotiva, né? Porque a satisfação é dos dois lados, né? Da gente que recebe e principalmente de quem está dando, né? E como nós comentamos aqui, assim, é importante também a pessoa que está fechando o contrato com ele faz questão de dizer que essa parcela vai ajudar a organização Viver. Então, não é só a empresa, mas é quem está contratando aquela empresa que também está fazendo a sua parte. São pessoas. Está ajudando. Legal, legal. E eu lembro lá que quando eu visitei, vocês também têm diversos serviços, né? Tem a parte de psicologia, odontologia, tem médica, nutricionista, enfim. Então, vocês, empresários, profissionais de diversas áreas, podem procurar a ONG Viver para ajudar de alguma forma também, dando um treinamento para essa equipe, né, disponibilizando seu tempo lá para tratar crianças ou familiares. Sim. Tinha até uma família indo dormir lá, eu lembro que vocês estavam acolhendo uma família que ia dormir, já tinha um lanchinho deles preparado, então vocês estão de parabéns mesmo. E para a gente finalizar, gente, eu queria saber de vocês se tem alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar, alguma pergunta que não foi feita, mas que vocês gostariam de comentar, pedir alguma ajuda extra que ainda está faltando, está precisando, pode ficar à vontade. Bom, nós temos o nosso Instagram, né, é ONG Viver. Todos os eventos que nós fazemos de nossa autoria ou com parcerias, a gente publica lá. E aí as pessoas podem chegar na nossa casa, né, colaborar com essas campanhas, mas também fica aqui o convite para qualquer momento que você vá à nossa casa, conheça o nosso projeto, porque muitas pessoas às vezes me dizem assim, olha, tudo bem, eu já ouvi falar da Organização Viver, mas quando entra na casa, que vai conhecer a casa, as pessoas normalmente elas se surpreendem, porque elas não têm noção do que acontece lá, né? E nós temos assim o maior prazer em mostrar tudo que nós fazemos, mostrar a transparência, porque nós gostamos de agir com transparência, prestando contas de tudo que nós realizamos ali dentro, né? E ajudar é fácil, né? Basta a gente sentar, trocar ideias. Muitas pessoas às vezes nos procuram, né, Dorian? Olha, eu quero ajudar, mas eu não sei como. E ali, juntos, a gente encontra esse caminho para que a pessoa possa ajudar, né, a colaborar, fazer a diferença na vida dessas 273 famílias, porque não é só a criança, né, é a família que é atingida também. Né, então, assim, é uma emoção muito gostosa quando a gente se une para fazer bem a essas famílias. Muito bem, parabéns. Dorian, gostaria de deixar algum recado final? Assim, o recado que eu gostaria de deixar é que convidar as pessoas para nos conhecer, aqueles que não nos conhecem, e fazer uma parceria com a gente. Ir lá, que eu posso garantir que realmente a gente mais ganha do que a gente dá. E falar também, eu gostaria só de complementar algo aqui que eu não consegui falar, porque eu acabo me perdendo nas minhas falas. Mas só foi possível também, um dos projetos da ONG que deu muita visibilidade e credibilidade para a ONG foi o Mac Dia Feliz, através do Instituto Ronald McDonald. Inclusive, um dos nossos fundadores, né, que é o Érico, ele é dentista, e uma das coisas um dos sonhos dele era ter um consultório odontológico para atender nossas crianças. E realmente foi através do Instituto que daí foi construído um consultório odontológico, o espaço lá onde o espaço de convivência, onde nós servimos as refeições, a sede atual. Então,
todos nós fomos comprando através desse recurso do MEC Dia Feliz, o nosso espaço onde nós estamos hoje, a nossa sede, que o próprio Instituto foi buscar uma parceria com a Dixie Toga, que daí patrocinou a construção da nossa sede. E agora também nós temos um recurso que está ainda destinado para a ampliação da nossa casa, porque nós não tem mais como a gente acolher para hospedagem. Nós só temos 2 quartos que está destinado, né, para acolhê-los, né? E então, infelizmente eu falo porque aumenta cada dia mais, né, o número de pacientes, e então nós vamos ampliar agora a nossa sede. E aí nós precisamos de muitos parceiros, né? Muitas pessoas. Aumenta o tamanho e também aumenta a necessidade gente, de pessoas. mas eu falo assim que aquela é a casinha, realmente a casinha do amor. Que as crianças, quando chegam lá, eu já falei que eles não querem ir embora, eles querem continuar ali. E porque quando você entra, você foi lá, você viu que é um ambiente assim onde você não sente tristeza, mas é lógico que a gente também chora, a gente ri, enfim, a gente se tornou uma grande família. E numa família a gente faz de tudo, né? Chora e ri junto. Tem momentos felizes, momentos mas tristes. Tem, ali a gente tem muita comunhão, e eu falo assim que Jesus realmente preparou aquele cantinho, e ele tem suprido todas as nossas necessidades, trazendo pessoas, trazendo os recursos, tocando nos corações das realmente. pessoas, né? Amém, né, gente? Porque realmente isso daí a gente não. A gente fala que é uma obra mesmo divina, porque não tem uma explicação lógica para aquilo que a gente faz lá, né, Cidinha? Assim, tem momentos que você fala, não, realmente é sobrenatural mesmo, né? Que ele multiplica as coisas, multiplica os recursos e multiplica e traz aquelas pessoas realmente preparadas para aquilo, traz os parceiros. Isso. E aqui nós vamos então, multiplicar também, né, Doriana? Então vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, parabéns para vocês. E olha, vamos ajudar, né? E eu vou reforçar o seu convite. Se vocês forem até onde viver para conhecer, não tem como não ser tocado. É divino o que vocês fazem. E desde o momento que eu pisei lá dentro, que você contou como isso foi concebido, isso também tem uma significância violenta. Muito, muito, muito bonito mesmo. E não tem como dar errado, gente. Não tem. Não tem como dar errado. Muito obrigado, gratidão. Que bom que vocês estiveram aqui. E como agradecimento, nós aqui do podcast Você e Seu Negócio, gostaríamos de deixar uma lembrança para vocês. Olha, Podem abrir. muito obrigada. Espero que vocês gostem, possam usar lá. É uma para você, uma Uma para pra você, outra para mim. E a caneca que vocês estão utilizando aqui, vocês vão lembrar de lembrança. Eu adoro caneca. Obrigado mesmo pelo carinho, muito pelo obrigada, tempo de vocês, foi Parabéns sensacional. para vocês. E muito Puxa, sucesso. eu achei muito. Obrigado. Amei você e seu negócio. Seu negócio.